Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o substrato perfeito para as suas suculentas. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe os nossos vídeos com pessoas que também gostam de suculentas. Se inscrevam também na nossa página no Instagram. Na descrição de todos os vídeos eu deixo o link para quem deseja se inscrever. Tem gente que gosta também do Instagram e lá nós postamos dicas e vários rios aí das nossas plantas. Convido a vocês a se inscreverem também. Então vamos lá, bora aí para o nosso vídeo de hoje. Filmando aqui para vocês um pouquinho das carpas. Gente, hoje eu quero falar um pouco sobre substrato. Qual que é o segredo do substrato para cactos e suculentas? Qual substrato que eu uso? Eu tenho 2 vídeos de substrato no canal e hoje eu estou usando uma receita que é parecida com o segundo vídeo que eu fiz. Eu fiz somente uma alteração. Aí eu vou explicar para vocês aí o porquê. Vou falando e vou dar uma passada aqui para vocês verem como que tá os canteiros aqui, tá? Como que estão as plantinhas. Aqui nesse horário já não tá batendo sol. São umas 3h30 da tarde e o sol já não tá batendo aqui nesse canteiro. Então as plantinhas, elas não estão muito coloridas. Todo vídeo que eu mostro o canteiro eu falo isso, gente, mas eu tô com o coração apertado porque essas plantas todo ano elas ficam muito coloridas. Na verdade elas ficavam em outro canteiro que pegava muito sol. Então essas calanques aqui ó, ficavam bem vermelhas e eu tô sentindo falta de um colorido aqui. Elas estão lindas, mas estão bem apagadinhas. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre substrato. Eu iniciei o meu cultivo usando o substrato que eu usava era terra vermelha, areia e esterco de gado, tá? E esse substrato me deu muita dor de cabeça. Porque, como eu já disse em alguns vídeos, primeiro, o esterco de gado ou de qualquer animal, ele tem que ser muito bem curtido para ser usado em plantas, porque pode atrair muita praga para o nosso jardim. Esse foi meu primeiro erro, tá? Porque eu acredito que o esterco que eu usava não era bem curtido, porque atraiu muitas cochonilhas de raiz. Gente, foi uma infestação enorme e eu tive que trocar todos os vasos. Na época eu não tinha tanta suculenta como eu tenho hoje, mas mesmo assim me deu muito trabalho ter que replantar tudo. E também outro ingrediente aí que eu usava, né? Outro produto que eu usava é a areia. Eu nunca tive problema com nematóide, mas eu resolvi tirar a areia por causa do peso no vaso, porque pesava muito o vasinho, ficava bem pesado. E eu resolvi fazer a troca e troquei por um substrato que tinha muito pinus, tá? E foi meu segundo erro, que o substrato que eu usava não tinha a descrição de todos os itens que tinha naquele substrato na embalagem.
E a maior parte aí do substrato pronto que usam, que vendem no mercado, contém alguns produtos que também podem dar muita dor de cabeça aí pra gente. Por isso é que a gente tem que ter cuidado na hora de comprar o substrato. Primeiro, olhar se tem a descrição de todos os produtos que contém naquela embalagem. E outra coisa, observar aí o seu cultivo. Cada pessoa aí, né? Cada cidade tem um clima diferente. Então, o meu substrato pode não servir para você que está me assistindo agora, mas eu vou te dar várias dicas para você conseguir chegar a um substrato que seja legal, que seja bacana para você. A primeira coisa que eu quero falar é que a terra vegetal, a casca de pinos, elas retêm muita água. O pinus, ele se decompõe muito rápido e atrai muita cochonilha, tá? Então eu excluí aí o pinus e a terra vegetal do meu cultivo. Gente, tem muitas pessoas que usam a terra vegetal, uma terra de qualidade, e dá certo. É o que eu falo, a gente tem que ter cuidado com os produtos que a gente vai comprar, tá? Para não dar dor de cabeça, porque a gente pode demorar 2 anos para replantar uma suculenta, mas se a sua suculenta tá com problema por causa do substrato e você tiver, né, que replantar a sua coleção inteira, dá muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. Então, a terra vegetal sendo de boa qualidade e você sabendo usá-la, é aí uma boa aliada para dar uma segurada, né, na umidade do solo. Lembrando que as suculentas, elas não gostam desse ambiente muito úmido. Por isso a gente tem que saber usar essa terra vegetal, tá, gente? Hoje em dia eu não utilizo mais terra vegetal. Um outro componente que é muito bom também, claro que a gente tem que saber usar, o condicionador de solo também é um aliado bom aí para você colocar no seu substrato para segurar um pouco da umidade. Um pouco, tá, gente? Bem pouco, porque as suculentas, elas não gostam do substrato encharcado, né? O substrato, ele tem que secar entre uma rega e outra. A gente tem que ter essa consciência aí, né, na hora de fazer a nossa mistura. Como eu disse, então, a casca de pinos eu não aconselho vocês a usar, por isso que eu não gosto de comprar o substrato pronto. Porque quando a gente compra o substrato pronto, a gente tá sujeito aí a adquirir, né, um produto de má qualidade, e a gente não sabe qual tipo de terra vegetal foi usada, qual tipo de produto foi usado ali. Por mais que tenha na descrição, a qualidade do produto a gente não tem ciência, né? Então eu faço hoje, eu mesmo faço meu substrato, eu compro todos os produtos aí separado, tá? Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar dicas para vocês aí de como vocês comprarem esses produtos. Então, fique comigo aí até o final. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? O que é que a gente tem que ter em mente? Que suculenta não gosta de umidade nas raízes. Que não pode ser um substrato que retém umidade, que retém a água. Porque se as raízes das plantas elas ficarem úmidas, vai atrair cochonilha com certeza, porque a cochonilha é um predador aí das raízes das suculentas, que são bem fininhas. As cochonilhas amam. Por experiência própria eu falo para vocês, tá, que um substrato encharcado ou um substrato compacto, duro, pesado, vai atrair muita praga para o seu jardim, para o seu vaso, para a sua plantinha. Por que o substrato, né, ele tem que ser drenável, tem que ter oxigenação entre as raízes, então tem que passar o ar entre as raízes, tem que ter ventilação no substrato para ocorrer a secagem.
Por isso tem que ser um substrato leve, tá, gente? Bem leve, em que as raízes elas tenham liberdade, né? Desculpa, para desenvolver naquele vaso e não vão ficar ali espremidas, né? Compactando aí a terra. Quando a terra ela tá muito compacta, as raízes elas não crescem, elas não se desenvolvem. Elas ficam estagnadas, elas não conseguem respirar e isso vai trazer cochonilha de raiz e outras doenças aí para sua suculenta, tá? O substrato do meu segundo vídeo é o que eu tô usando hoje. O segundo vídeo que eu fiz sobre substrato, eu falei do substrato da Linsuculin, que a maioria de vocês eu acredito que conhece. Ela tem um canal no Instagram, uma página, né, no Instagram, e ela compartilha várias dicas de cultivo aí. As plantas delas são maravilhosas, tá? E como eu tinha muito problema com cochonilha, eu resolvi comprar os produtos e fazer o meu próprio substrato, seguindo a receita da Linsuculin, tá? E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. A melhor coisa que eu fiz, sem sombra de dúvidas. Porque eu tinha muita perca de suculentas e muito trabalho também com relação a pragas aqui no jardim, tá? Por mais que às vezes a gente consegue recuperar a planta, dá muito trabalho ficar mudando o vaso todo dia. E a gente acaba perdendo o gosto, né, de ter as suculentas, perdendo o gosto aí de colecionar por causa de tanto problema. Então, hoje o meu substrato o que eu uso? Pó de coco. Tem gente que me pergunta se o pó de coco não vai reter muita água, se ele não vai deixar o substrato aí encharcado. Gente, o pó de coco, ele substitui a terra vegetal, tá? Então, ele vai fazer a função da terra vegetal. Então, tendo isso em mente, a gente não pode colocar muito pó de coco. Por isso que é importante colocar os outros ingredientes. Se vocês foram cultivar suculentas só no pó de coco, aí não dá certo. Porque aquele substrato, ele não vai secar há tempo de você fazer outra rega e pode ser que você perca as suas plantas. Por isso é importante a gente colocar outros produtos aí. Por que que eu optei pelo pó de coco e não pela terra vegetal? Porque além da terra vegetal ela ser um produto bem pesado, ela dá uma compactação aí no vaso, ela pesa o vaso, ela pesa o substrato. O pó de coco, ele é leve, tá? Gente, o vasinho fica muito leve. E eu ainda coloco muito carvão no fundo. Então, fica um vasinho aí muito, muito leve. O pó de coco, então, ele vai fazer essa função de segurar um pouquinho dessa umidade, que é a função da terra vegetal, do condicionador de solo, tá? Quais são os outros produtos que eu uso? A casca de arroz carbonizada, a perlita e o carvão triturado. Então, vamos lá. Qual que é essa proporção? Como que eu vou saber qual que é a proporção? A Linsuculin, ela usa uma medida de cada no substrato que ela faz. Então, ela coloca uma medida de pó de coco, uma medida de perlita, uma medida da casca de arroz carbonizado e uma medida de carvão triturado. Eu comecei usando a receita da Lin, idêntica, tá? Comecei usando um de cada. Porém, gente, eu comecei a ter problemas até com esse sedum aqui, ó. O Craig, é um pachifito, né? Não me recordo agora se é um pachifito. Ele não tem plaquinha. Ou se é um sedum, mas eu acho que é um pachifito. Até ele, gente, começou a enrugar as folhinhas, murchar as folhinhas, porque eu tava dando pouca água para ele.
Olha que fofura, tá nascendo até um brotinho aqui, ó. Ele tá num vaso de cerâmica e eu coloquei esse substrato, uma medida de cada, tá? E tive que aumentar a rega dele porque ele tava murchando. Então, mesmo as plantinhas aí que gostam de uma quantidade menor ainda de água, que a gente tem essas suculentas, né, que retém mais água na folha, eu tava tendo problema porque estavam ficando desidratadas. E o que eu tive que fazer? Eu diminuí a perlita. Gente, a perlita, ela seca muito o substrato. Muito, muito mesmo, tá? Então, qual que é a minha receitinha de hoje? É uma medida de pó de coco, meia medida de perlita, uma medida de casca de arroz carbonizada e uma medida de carvão triturado. Essa receitinha ficou ótima para mim porque o substrato demora um pouquinho mais, mas ele seca entre as regas, tá? Lembrando que, gente, é o meu cultivo, a minha forma de cultivar. Eu rego muito pouco as minhas suculentas, pouco mesmo, tá? Agora no inverno eu tô regando uma vez por semana. Então por isso que elas estavam sofrendo bastante. Isso tirando o berçário, tá, gente? O berçário eu rego quase todo dia. Agora as outras plantas eu molho apenas no sábado, tá? Durante a semana eu não rego, porque é inverno, né? E no inverno a gente tem que regar menos. Isso, gente, no meu clima aqui, tá? Isso, meu clima, é um clima muito seco. Muito, muito seco. E agora a gente tá com um friozinho, mas faz um sol bem quentinho durante o dia. Então, por isso que eu tive que reduzir um pouquinho a perlita. Porque aqui o sol é forte, tá? E as suculentas, elas estavam sentindo um pouco. Então, para não aumentar a rega, algumas suculentinhas aí que estavam sentindo, eu diminuí a perlita, tá? E deu certo. As plantas, elas estão respondendo super bem. E algumas, né, como o craige aqui, que eu não tive coragem de replantar, tá? Porque eu replantei ele há pouco tempo. Eu aumentei a rega dele um pouco, tá? O que eu faço? É o que eu falei nos outros vídeos, gente. Quando eu vejo que a suculenta tá mais sentidinha, quando eu vou molhar o berçário, eu jogo um pouquinho de água, né? Eu tô passando e jogo um pouquinho de água. Então, a gente tem que fazer de uma forma que fica também bom pra gente, que fica prático, né? Porque a vida da gente é bem corrida. Eu não me canso de mostrar pra vocês essa mesa, gente. Olha isso. Essa mesinha, ó, eu improvisei, é um tronco de árvore. E aqui, ó, era daqueles carretéis que vem com fio, que eu perdi a parte de baixo na chuva, tá? Na última chuva que deu, a parte de baixo se foi. Eu aproveitei a parte de cima, tá pintada. E eu achei que ficou muito bom. A gente compra plantinha e fica sem lugar para colocar as bichinhas, né, gente? As gorduchinhas, acabam que fica sem lugar mesmo. Gente, quem aí não assistiu o meu último vídeo que eu mostro as últimas suculentas, as que eu comprei, né, essa semana, que chegaram aqui, as mais novas aqui no jardim. Assiste, gente, que são suculentas lindíssimas, tá bom? Gente, vamos então para as dicas finais aí, que é com relação onde eu compro os produtos para montar meu substrato. Eu compro em grande quantidade, tá? A primeira dica aí é você comprar maior quantidade para você conseguir um preço legal. Eu compro o saco de 100 litros da perlita e da palha de arroz, porque a gente consegue um precinho bacana. Eu tô comprando do site da Shopee, é só vocês pesquisarem de acordo com o lugar que vocês moram. Tem muita loja bacana lá que vende e fica super em conta os produtos. Pó de coco tem lá também. O adubo que eu uso, no último vídeo eu falei que tinha, gente, mas o vendedor tirou o produto. Então, o site chama Bom Cultivo. No site Bom Cultivo vocês encontram. Lembrando que é uma quantidade um pouquinho maior, mas compensa. Porque são produtos que não vão perder se a gente guardar direitinho. E a gente acaba aí conseguindo um precinho ótimo, tá bom? Gente, deixa eu aproveitar essa floreira que eu replantei recentemente para mostrar para vocês aqui o substrato bem de pertinho.
Pra vocês verem aí, gente, é muita perlita, ó. Fica bem soltinho, ele tá mais solto que o normal, tá, gente? Porque eu ainda nem reguei essa floreira, tá? Ela tava precisando replantar, como eu disse. Quando eu fiz ela, eu tinha outro substrato e as plantas, elas estavam estagnadas, tá? A única que estava desenvolvendo, essa linda aqui, essa híbrida, porque híbrida é suculenta, muito tranquila e desenvolve muito rápido. O restante não estava saindo do lugar, porque as raízes não conseguiam se desenvolver naquele substrato compacto, tá? Então, é um substrato bem soltinho do pó de coco. Olha que substrato lindo, gente. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês. A minha experiência com pó de coco, tá? E eu queria que vocês compartilhassem também nos comentários, né? O que vocês usam, se vocês já utilizarem algum dos produtos aí que eu mencionei. Se vocês utilizam e dão certo, porque como eu falei, cada pessoa tem uma forma de cultivar. Tem a cidade, mora em um clima diferente, né? Se você mora no mesmo clima que eu, gente, pode fazer a minha receita, que dá super certo. Inclusive, agora no inverno, você pode molhar uma vez só na semana, tá, gente? Que dá certo. E a sua suculenta vai ficar linda, colorida, compacta e vai desenvolver super bem. Gente, eu espero aí que vocês tenham gostado das informações de hoje, do que eu passei para vocês. Não esqueçam aí de deixar o like de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem todos bem.